Bom Dia Ministro. Olá, um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 20 de junho de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e comigo, colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Aliás, aproveito aqui para já dar boas-vindas a todas elas. E para quem está chegando agora, eu sou Karine Mello e este é o Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação. Antes de te contar quem será o nosso entrevistado de hoje, eu vou te dar o cardápio de opções para você acompanhar essa entrevista. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, pelo @canalgov. Quer mais opções? Então eu sugiro o site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Você também pode baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Alagoano de Murici, o ministro dos Transportes, Renan Filho, é o nosso convidado de hoje. Economista formado pela Universidade de Brasília, afiliado ao MDB, sua trajetória política começou em 2004, quando aos 25 anos foi eleito prefeito de sua cidade natal. Em 2008, foi reeleito para o cargo. Em 2010, foi o deputado federal mais votado em Alagoas. 4 anos depois, o governador mais jovem da história do estado. Em 2018, foi reconduzido ao cargo com mais de 77% dos votos válidos. Em 2022, ele renunciou ao mandato de governador para disputar uma cadeira no Senado Federal. Foi eleito, mas está licenciado, claro, para comandar o Ministério dos Transportes. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Um grande prazer estar com vocês. Faltou ali na biografia dizer que, por conta disso tudo, já estou cheio de cabelos brancos. Faz parte, né? Ministro, vamos começar falando do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul que teve esse problema enorme com as enchentes, muitos pontos de interrupção nas estradas. A gente conversava aqui um pouquinho antes do programa começar, 125 pontos de interrupção. O estado ficou muito prejudicado. A gente viu aí todo o esforço do governo em reconectar o Rio Grande do Sul com o país. Queria que o senhor me falasse um pouco desse esforço e como é que está a situação de momento agora. É verdade, Karine. O Rio Grande do Sul ele teve uma catástrofe climática de grandes proporções, né? O Brasil inteiro acompanhou, e um dos pontos mais afetados foram exatamente as rodovias federais do Rio Grande do Sul. Nós chegamos a ter 125 pontos de interrupção. Isso era muito grave, porque naquele momento não se sabia bem se a crise gerada pelas enchentes, que levaram parte da infraestrutura, ia se derivar para outros setores. Por exemplo, se as pessoas conseguiriam receber medicamentos, alimentos, se as equipes de salvamento chegariam. Mas o Ministério dos Transportes fez um trabalho muito firme. O presidente Lula editou uma medida provisória garantindo os recursos necessários para os investimentos, e nós já liberamos dos 125 pontos de interrupção em rodovias federais, 122, ou seja, toda a região metropolitana de Porto Alegre, o acesso ao sul do estado, lá para o Porto de Rio Grande, na região ali de Pelotas, o acesso ao norte, à Serra Gaúcha, todos eles estão liberados. Nós só temos um trecho na BR-116, na cidade de Caxias, uma ponte sobre o Rio Caí, que está sendo implantada agora, uma ponte provisória, mas nós já demos a ordem de serviço para a reconstrução da ponte existente, então essa parte ainda está interrompido, e temos 2 pontos de interrupção num trecho da BR-470 entre as cidades de Veranópolis e Bento Gonçalves, que é exatamente no coração ali da Serra Gaúcha, uma estrada muito serrana, que foi levada em várias partes, mas durante esse mês nós vamos abrir para o tráfego de veículos pequenos. Ela já está parcialmente aberta, quem reside na região já consegue trafegar, mas ela não está aberta ainda para quem vem de outras localidades. Então o impacto foi muito grande, mas a resposta também foi rápida, e o estado do Rio Grande
Grande do Sul gradativamente vai se recuperando dessa grande catástrofe, né? E para além da catástrofe, vale dizer que o governo do presidente Lula, em 23, aumentou muito o volume de investimentos no Rio Grande do Sul com relação ao último ano do governo anterior. O último ano do governo anterior, eles investiram 555 milhões de reais no ano todo no Rio Grande do Sul. O ano passado, em 23, antes dessa catástrofe, nós investimos 1 bilhão 385 milhões, ou seja, já foram quase três vezes mais recursos aplicados no Rio Grande do Sul do que no ano de 22. E esse ano, com a edição da medida provisória, nós temos 2 bilhões e 881 milhões em orçamento para dar sequência a todas as obras estruturantes que estão sendo realizadas no estado, como a duplicação da BR-290, a conclusão da duplicação da BR-116, ali as obras do complexo do Rio dos Sinos e da Charlau, que são obras fundamentais para a saída norte, a construção das pontes, né? As intervenções na região de Santa Maria, a Travessia de Juí, que é uma obra que nós vamos começar agora, algumas que eu me recordo aqui de cabeça, Karine, que serão realizadas com esses 2 bilhões 881 milhões de reais disponibilizados pelo presidente Lula para a reconstrução e para a continuidade das obras estruturantes do estado do Rio Grande do Sul. Vejam que quase 3 bilhões de reais para 24 contra 500 milhões de reais no ano de 22. Essa é a grande diferença e por isso as pessoas começam a perceber no Brasil inteiro a recuperação das rodovias federais. Ministro, foi feita alguma coisa especial nessas estradas por conta do volume de chuvas? As chuvas ainda estão caindo. Esse asfalto vai aguentar o solo encharcado? No primeiro momento, Karine, nós limpamos as rodovias e nós restabelecemos o fluxo. O que houve na estrada? Houve uma avaria da própria infraestrutura. Em parcelas das estradas, nós vamos ter que reconstruir toda a infraestrutura. A gente tem recurso para isso. Mas no início, a gente precisou reabrir as rodovias. Então, por exemplo, ali na saída norte na saída norte de Porto Alegre, em direção à Serra Gaúcha, que é uma saída muito utilizada, porque passa pelas cidades de Canoas e outras cidades que foram duramente afetadas. Durante um período da enchente, a gente inclusive elevou o grade da rodovia, porque lá não só encheu, lá passou muitos dias com a enchente no nível da estrada. Nós elevamos a rodovia para os veículos conseguirem passar emergencialmente naquele momento. Quando as águas baixaram, nós retiramos as britas que elevaram o grade da rodovia e iniciamos a reconstrução da própria infraestrutura. Então o trabalho está andando. O fundamental é que as pessoas saibam que em trechos das grandes cidades a gente já vive alguma dificuldade de trânsito com a infraestrutura sem avaria, com a infraestrutura avariada. Isso aumentou mais a dificuldade, mas não houve interrupção que interrompesse, por exemplo, o abastecimento de alimentos, de remédios, a chegada de combustível. Então isso mitigou outras crises derivadas dessa. Agora, o trabalho é pegar a infraestrutura que foi avariada e reconstruir toda ela. E aí tem vários tipos de obra. Vai ter trecho que é só tirar a capa, refazer a capa. Vai ter trecho que abriram alguns buracos. Vai ter trecho que vai precisar reconstruir uma ponte inteira, como essa ponte sobre o rio Caí. Vai ter trecho que nós vamos ter que reconstruir a base da rodovia. Então são muitos tipos de obras diferentes, mas para isso a gente tem expertise técnica, o Ministério do Transporte conhece e o governo federal disponibilizou, o presidente Lula disponibilizou os recursos. Então o povo gaúcho pode ter certeza que a infraestrutura avariada será reconstruída e mais que isso, nós daremos continuidade a todas as obras de infraestrutura para impulsionar aí a recuperação do Estado nesses próximos anos. Tá aí, esse é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ministro, vamos embora então, viajar ao país? Vamos lá. Então vamos direto à Rádio Nacional de Brasília, Alto Solimões e da Amazônia. Vamos cair direto no Revista Brasil e quem tá lá é o Walter Lima, a quem eu já mando um beijo e um ótimo dia, querido. Outro para você, Karine. Muito bom dia, ministro. Ministro Renan, o Brasil de dimensão continental tem entre os 5 modais sua prioridade concentrada no transporte rodoviário. Claro, sem que os demais modais, dutoviários, aquaviários, aéreo e ferroviário, não estejam no mesmo patamar de importância. Pergunto ao senhor,
privatizar a administração das nossas estradas através de leilões pode significar garantias na sua conservação, na sua manutenção e também na sua segurança, ministro Renan? Olha, muito obrigado, Walter, pela sua pergunta. Certamente, o melhor caminho para que a gente amplie os investimentos na infraestrutura rodoviária, ferroviária e hidroviária, como você próprio colocou, além de aeroportos, de portos, é a gente somar esforços. Ampliar, por um lado, os recursos públicos e, por outro lado, atrair cada vez mais os investimentos privados aonde esses ativos permitirem a rentabilização do capital privado. Isso permite ampliar o volume de investimentos e melhorar a infraestrutura de maneira geral. Conceder rodovias é o caminho adotado no mundo inteiro, inclusive nos países mais ricos. Fazem isso o Canadá, fazem isso os Estados Unidos, a Inglaterra, a Espanha, Portugal, a França, de maneira que faz isso também o Brasil. Sim. Porque a gente concede as rodovias onde estão colocados os maiores fluxos, o cidadão que usa a rodovia é quem paga, muitas vezes quem paga, sobretudo, é o setor produtivo, que não reclama, porque o pedágio é muito barato perto de um pneu furado. Se furar um pneu, Karine, você acredita que custa R$5.000 um pneu de caminhão ou mais? Imagino. E um pedágio é muito mais barato que isso. Então, se a rodovia estiver em boas condições, isso reduz o custo do Brasil. E por isso, Walter, só para te aproveitar a sua pergunta para te dizer, esse ano a gente espera fazer 12 leilões de concessão de rodovia. O termo não é privatização, porque privatização significa venda. A gente não vende a rodovia. A gente concede, o privado recebe aquele ativo, faz investimentos e depois do final do contrato ele retorna para o poder público. Porque a nossa Constituição diz que estradas são bens inalienáveis, eles não podem ser vendidos. Mas veja que esse ano a gente já realizou o leilão da BR-040, no trecho de Juiz de Fora a Belo Horizonte. A gente vai realizar agora, marcado para agosto, o leilão da BR-381, que é conhecida como a Rodovia da Morte, de Belo Horizonte até Governador Valadares. Essas duas rodovias vão levantar 10 bilhões de reais de investimento em infraestrutura. Por quê? Como tem alto fluxo, Karine, elas precisam de um investimento maior. Como a gente vive ao mesmo tempo, certamente vocês discutem aqui as rádios, um ambiente de restrição fiscal que não é só brasileira, é uma restrição fiscal internacional, por conta da inflação, dos danos gerados às finanças públicas pela pandemia, né? Ontem mesmo o Copom se reuniu no Brasil e interrompeu aí a queda da taxa de juros, o que é difícil para nós, porque mantém juro alto, só sabe o que significa isso o cidadão que vai comprar uma televisão na parcela ou um veículo na parcela. Sabe que esses juros tão altos no Brasil, Karine, criaram tanto dano para as pessoas que o Brasil chegou agora recentemente a atingir a marca de 60% dos carros vendidos à vista quase. Porque as pessoas não aguentam pagar juro para comprar um bem de alto valor. Então, assim, baixar juro é fundamental para o cidadão, para reduzir o endividamento das famílias, mas também para atrair o capital privado para investimentos em infraestrutura, Walter. Porque, com juro alto, o sujeito deixa o dinheiro que ele tem lá no banco e recebe uma remuneração anual que é próxima do que daria uma rodovia, onde ele tem que fazer obra, trabalhar, cobrar ali a tarifa do pedágio, montar uma empresa, enquanto que quando cai o juro, o empresário se sente mais incentivado a investir no mercado formal. Além dessas duas que eu citei, vou passar mais rapidamente, Walter, para te dar exemplos. Por exemplo, nós vamos licitar a BR-040 entre Goiás e Minas Gerais, também que é o que chamamos de rotas dos cristais, que sai de Belo Horizonte até Cristalina, aqui no entorno de Brasília. Tem a Rota Sertaneja, que são as BRs 153 e 262, entre Goiás e Minas Gerais. Tem a Rota Zebu, que é a BR-262, que liga o Triângulo Mineiro a Belo Horizonte. Tem 2 lotes de rodovias do Paraná. O ano passado nós licitamos 2. Esse ano vamos licitar mais 2, Walter. Tem também a Rota Verde, que é lá a BR-060 e a BR-452 ali na região de Jataí, em Goiás, e a Rota Agro Norte, que é a BR-364,
cortando aqui o estado de Goiás, todo o Mato Grosso, chegando até o estado de Rondônia. Só esses leilões visam levantar 61 bilhões de reais de investimentos. Além disso, a gente vai estar trabalhando para fazer ainda esse ano 3 otimizações de contratos para levantar outros 25 bilhões de reais de investimentos no período desses contratos. Por isso, Walter, desculpe ter me alongado, mas eu aproveitei para detalhar aqui os investimentos privados que serão leiloados esse ano com a sua pergunta. Por isso, o segredo é somar esforços, mais recursos públicos que o presidente garantiu com a PEC da transição e com o novo arcabouço fiscal, e maior capacidade de atrair o investimento privado para melhorar mais rápido a nossa infraestrutura. E da nossa rede Brasília Amazônia, a gente vai para a Rádio Cidade em Dia. A gente vai lá para Santa Catarina, lá para Criciúma. Quem está lá com a gente é o Eduardo Madeira. Oi, Eduardo, ótimo dia para você e bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Um bom dia também ao ministro. Ministro, a gente tem uma demanda importante aqui de Santa Catarina, e o senhor acompanhou de perto, inclusive nessa semana, né, teve uma reunião com o Fórum Parlamentar Catarinense, que é a situação do Morro dos Cavalos, né? No mês de abril tivemos um problema sério ali de deslizamento de terras que acabou deixando a rodovia interditada por alguns dias. É uma importante conexão entre algumas regiões aqui do estado de Santa Catarina e o governo federal tomou a frente na discussão para tentar resolver a situação, até mesmo com a possibilidade da construção de um túnel por ali. O que tem sido tratado de última hora sobre esse assunto? O que pode ser feito para tentar resolver esse impasse, que é um impasse antigo, mas que voltou a ganhar coro nos últimos meses em função desse deslizamento que nós tivemos no mês de abril? Olha, ali o Morro dos Cavalos, ele tem uma rodovia que é externa ao morro, né? E a ideia é construir um túnel para garantir mais segurança para as pessoas. É uma obra que deve girar em torno de R$1 bilhão, uma obra acima das possibilidades recentes que o país tem feito de investimentos, mas no caso do Morro dos Cavalos, nós conversamos com a bancada federal ontem e nós estamos otimizando o contrato de concessão da BR-101. A otimização desse contrato vai garantir uma série de obras novas na BR-101 que totalizarão R$8 bilhões. E essa obra do Morro dos Cavalos, ela estará inserida. Esse processo ainda não está 100% concluído, Eduardo, porque nós ainda estamos dialogando com o Tribunal de Contas da União para garantir as condições da inclusão dessas obras e a otimização do contrato. Eu fiz um convite ontem para a bancada federal acompanhar e também o governo do estado. O governador Jorginho Mello, inclusive, participou, porque nós estamos trabalhando conjuntamente, governo federal, governo do estado e as bancadas federais. Os 3 senadores estiveram presentes, o senador Seif, o senador Espiridião Amin e a senadora Ivete, os deputados federais vários deputados estaduais e prefeitos, para a gente dar solução a isso. Essa obra, Karine, ela é um trecho da BR-101 que liga Florianópolis ao extremo sul do estado de Santa Catarina e também ao sul do Brasil. A BR-101 é uma rodovia muito importante no país todo e é a principal conexão. Nessa mesma rodovia, nós estamos fazendo a maior obra de infraestrutura do Brasil agora, que é o contorno de Florianópolis. Certamente o Eduardo conhece. E nós estamos, Eduardo, elencando uma série de novas obras para anunciar ao povo catarinense, que tem recebido sempre uma atenção especial do governo do presidente Lula para ampliar os investimentos. E a obra do Morro dos Cavalos, ela será realizada. Só para aproveitar a audiência que você tem por aí, Eduardo, eu queria colocar que em 22, o governo federal, ainda na administração do ex-presidente Bolsonaro, investiu aí em Santa Catarina 264 milhões de reais para todas as rodovias naquele ano. Veja que a obra do Morro dos Cavalos sozinha custa 1 bilhão. Uhum. Se ele tivesse resolvido com o recurso que aplicava fazer só ela, levaria 4 anos para terminar se parasse todas as outras obras. O presidente Lula, agora em 23, aplicou 1 bilhão e 13 milhões de reais. Obras muito importantes passaram a estar entre as mais medidas do Brasil, como a BR-470, que dá acesso ao porto de Itajaí, a BR-280, que dá acesso aos portos ali de São Francisco do Sul. Semana passada eu estive na região de Chapecó, autorizando a ordem de serviço para a recuperação da BR-282, que é uma das mais relevantes do estado, que vai dali da capital
Natal, passa por Lages, a Chapecó, até a divisa do estado. Então isso já significou ampliação do investimento e a otimização dos 2 contratos de concessão da Arteres e a Planalto Sul. A gente vai ampliar ainda mais os investimentos em Santa Catarina. E esse ano, Eduardo, nós vamos aplicar outros 1 bilhão e 100 milhões de reais. A gente espera, nos 4 anos do presidente Lula, aplicar entre 4 e 5 vezes mais recursos do que foi aplicado no governo anterior. Isso vai ajudar muito o estado de Santa Catarina, que é um dos que mais se desenvolve, um estado pujante na agricultura, na indústria, na agroindústria, no turismo, e precisa de infraestrutura para avançar mais rápido. E depois das notícias de Santa Catarina, nós vamos a Belo Horizonte, vamos à Rádio Itatiaia, e quem está lá com a gente é o Marcelo Fonseca. Oi, Marcelo, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, ministro, tudo bem? Eu queria perguntar sobre a obra da BR-381, a Rodovia da Morte, que o senhor já citou, né, olhando os editais que já foram lançados. Eu quero falar do trecho que o governo vai fazer, né, a obra que o DENIT vai fazer. O trecho ali, o lote 8A e 8B. Eu vi que no edital o governo não tem uma previsão exatamente de quantas desapropriações serão feitas. Então eu queria entender como que o governo consegue prever o valor de uma obra, né, estimada aí, no caso do lote 8A, 350 milhões, no 8B, né, cerca de 1 bilhão. Como que o governo consegue prever o valor dessa obra sem saber quantas casas serão desapropriadas ao longo das margens, né, da rodovia? E também queria saber se esse dinheiro já está assegurado no orçamento, porque as últimas atualizações ainda não tinha nenhum centavo para a obra da 381. Não, com certeza está assegurado, Marcelo. O presidente Lula incluiu a obra da 381 nos 2 lotes no PAC. Essa decisão foi uma decisão orientada por mim. Eu orientei o presidente porque o governo anterior fez 2 vezes leilões para tentar conceder a BR-381 e os leilões deram desertos. Quando eu assumi, tinha um leilão bem avançado, Karine. Eu queria mudar, mas ele já tinha passado pelo TCU e não dava tempo, ia perder tempo. A gente fez mais uma tentativa, Marcelo, e o leilão deu deserto novamente. Aí o que nós fizemos agora? Eu estive conversando com o ministro Anastasia, do Tribunal de Contas da União, que inclusive é ex-governador de Minas Gerais, conhece muito bem a situação e a necessidade do investimento e colaborou decisivamente para a alteração do leilão agora. Então eu queria te aproveitar aqui, Marcelo, e a audiência da Itatiaia que eu conheço e a credibilidade que a Itatiaia tem com o povo mineiro, para dizer o seguinte: eu próprio orientei o presidente Lula numa discussão que a gente retirasse os 2 primeiros lotes da saída de Belo Horizonte da concessão. Por quê? Porque se você coloca que é difícil para o público avaliar todas essas dificuldades, você imagina o privado. Ou o privado trabalhar, por exemplo, com a própria desapropriação de residências. Então nós tiramos, já publicamos um dos editais, o outro será publicado até o final do próximo mês. E você fez uma pergunta muito objetiva: como, Renan, tem o valor da obra se não tem o valor da desapropriação? Por um motivo simples, porque a obra planilhada e com orçamento detalhado, ela leva em consideração que a desapropriação será realizada. Agora, a conta da desapropriação, obviamente, está fora da conta da obra e nós teremos os 2 recursos. Isso vai permitir que o poder público dialogue com o cidadão, com o Ministério Público Federal, com o Judiciário, crie uma interface entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o governo do estado, para todo mundo ajudar, para a gente conseguir relocar as famílias de maneira decente para quem está ocupando a área onde será feita a obra. Isso é uma preocupação do presidente Lula e ele me alertou a isso, para que eu me dedicasse a isso, por um lado, e consiga fazer a obra. Isso, além de resolver esse problema da saída de Belo Horizonte, que é um dos grandes gargalos rodoviários do país, o anel viário de Belo Horizonte. As pessoas conhecem bem também o Rodoanel de São Paulo. Então as grandes cidades do Brasil, elas precisam ter o tráfego retirado da área central e esse anel viário de Belo Horizonte, ele é muito importante e nós faremos a duplicação dele na saída de BH, e isso vai permitir, Marcelo, que a gente consiga conceder a 381. O leilão é em agosto. E eu queria dizer aqui na Itatiaia que a expectativa do Ministério dos Transportes é que dessa vez o leilão vai ser exitoso. Nós vamos levantar ali um volume de investimentos capaz de duplicar
desse ponto onde nós vamos fazer as obras públicas até Governador Valadares e transformar a rodovia da Morte numa rodovia muito mais segura para as pessoas, muito mais ágil para o cidadão de maneira geral e para a economia. Então eu acho que eu te respondi com essas colocações a sua pergunta. Nós estamos animados tanto para fazer obra pública quanto para ter um leilão exitoso e virarmos a página histórica desses desafios que o povo mineiro e brasileiro, porque a 381 ela é uma rodovia importante para o Brasil. É de Minas, mas é importante esse trecho, mas é importantíssima para o desenvolvimento do país como um todo. Deixa eu aproveitar aqui, Karine, se você me permitir, para falar para o povo mineiro que nós temos uma novidade muito boa. Porque, olha, deixa eu te mostrar esse gráfico, que eu não sei se as pessoas conseguem ver de lá, porque é um pouquinho longe, né? Não vai dar para ver. Mas eu tô com um gráfico aqui na mão só para mostrar, que depois eu vou publicar nas minhas redes sociais para quem estiver assistindo, que mostra o seguinte, Karine, que em 2016 as rodovias mineiras eram consideradas boas em 71%. E apenas 10% consideradas ruins ou péssimas. Depois o Brasil teve a saída da presidente Dilma, teve a eleição do Bolsonaro, implantaram o teto de gasto que derrubaram o investimento público do país para o menor patamar da história. Isso fez com que as rodovias boas, Marcelo, de Minas Gerais, caísse de 71% para 42% em 22. E as rodovias ruins ou péssimas subisse de 10% em 16 para 32% em 22. Veja que nós começamos a fortalecer o investimento. Minas tinha sido, para ser 100% justo, o único estado que no ano passado, ao lado do Amazonas, só 2 estados no primeiro ano do presidente Lula não melhoraram a qualidade da malha: Minas e Amazonas. Mas agora a boa nova é que Minas Gerais voltou a melhorar a qualidade da sua malha viária. A gente já subiu de 42% para 51% as rodovias consideradas boas e derrubamos as ruins ou péssimas de 32% para 18%. Isso significa dizer que estrada responde a priorização e a investimento. E Minas Gerais é um estado prioritário para o presidente Lula, porque além de ser um estado muito forte economicamente, que precisa ter infraestrutura para se desenvolver, ele está localizado no centro do Brasil. Toda conexão entre sul e centro-oeste, sul e nordeste, sul e norte, passa por Minas. E também todas as conexões do Sudeste praticamente, de maneira que investir em Minas Gerais é cuidar do desenvolvimento do Brasil como um todo. Por isso essa prioridade e por isso, em 22, o governo anterior ao nosso investiu 272 milhões apenas em Minas Gerais, que tem uma das maiores malhas rodoviárias federais do Brasil, e nós investimos no ano passado 516, já foi o dobro. E esse ano a gente espera investir 857 milhões de reais para impulsionar as obras estruturantes do Estado, como por exemplo esses 2 lotes na saída de Belo Horizonte, aos quais você se referiu, que tem recurso sim, o cidadão pode ter convicção que nós temos recurso para ele, porque estamos ampliando o investimento e esperamos ampliar ainda mais nos próximos anos com obras estruturantes e com manutenção. Veja, Marcelo, para concluir, me permita que por que no seu subconsciente tem essa memória da falta de recursos e você me faz uma pergunta clara se tem dinheiro. Porque o governo anterior investiu muito pouco em Minas Gerais. Só investiu 276 milhões, como disse e agora repito, em 22. Como é que investindo isso faria esses 2 lotes da BR 381 na saída de Belo Horizonte que custarão mais de R$1 bilhão? A mesma coisa, Karine, que acontecia em Santa Catarina. Se somasse tudo que o governo estava gastando aí só para fazer essa obra, levaria 4 ou 5 anos. Então é correto a sua preocupação, mas agora, com a PEC da transição, com o novo arcabouço fiscal, o Brasil ampliou a sua capacidade de investimentos. E nós também estamos ampliando a capacidade de atrair o investimento privado. E essa rodovia BR-381 em Minas Gerais, conhecida, como você disse, como Rodovia da Morte, ela simboliza isso. Por quê? Porque ela vai ter mais recurso público aplicado e recurso privado atraído para melhorar a infraestrutura de Minas Gerais e, por consequência, do Brasil todo. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre isso.
Quero lembrar que você pode assistir a este e a outros programas acessando a nossa página no YouTube, que é o @canalgov. O áudio também está disponível na nossa rede nacional de rádio.ebc.com.br. E mais um recadinho aqui, se você é colega jornalista de alguma rádio pelo país e quiser participar do Bom Dia Ministro, a rádio, é só entrar em contato com a nossa produção em Brasília pelo 99222-1282. Combinado? O telefone está aí na sua tela para quem está acompanhando pela TV. Ministro, eu já vou chamar Goiás, mas antes disso, o senhor falava aí agora sobre os leilões, e eu sempre gosto de explicar para o ouvinte, para o telespectador, que fica muito ansioso por essas obras nos seus estados, a partir do momento do leilão. A gente tem vários leilões aí de agosto a dezembro, todos os meses haverá um leilão, ou mais de um. A partir do leilão, em quanto tempo essa rodovia, ministro, a gente consegue ver as mudanças, né? Os contratos são de 25 anos. Certo. Basicamente, e as obras acontecem sobretudo entre o terceiro e o 10º ano do contrato. Perfeito. Por que não acontecem no primeiro, logo depois do leilão? Porque o vencedor do leilão precisa detalhar os projetos, retirar licenças ambientais, conhecer o trecho, se preparar para fazer a obra. Mas a gente, agora nos novos leilões, só há cobrança depois do restabelecimento completo da qualidade do pavimento existente. E aí há um investimento já inicial. Mas as grandes obras de infraestrutura que as pessoas defendem, precisam, são as obras, Karine, de adequação de capacidade, que é o termo técnico utilizado para duplicação, para triplicação, construção de viadutos, vias marginais que facilitam o acesso às rodovias, ao invés do cidadão entrar em perpendicular na rodovia, o que gera acidente, desacelera quem já está na rodovia, ele entra em agulha, em vias marginais, em velocidade mais alta, isso melhora muito o trânsito. Então, são investimentos mais robustos também. Por que é importante conceder? Porque o público sozinho, ele não tem capacidade de fazer todos os investimentos que o Brasil precisa. Então, a gente soma esforços. Perfeito. Ministro, então vamos a Goiás, vamos a Goiânia, vamos à Rádio CBN. Quem está lá com a gente hoje é o José Bonfim. Oi, meu querido, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, a todo mundo que está nos acompanhando. Ministro, o senhor trouxe agora há pouco alguns trechos aqui de Goiás que estão nesses lotes que vão ser leiloados aí, né, vão participar de leilões para concessão, entre eles BR-060, 262, 364, e o meu questionamento é de um trecho que já há muito tempo recebe questionamento na Justiça por conta do não cumprimento do contrato, que é a BR-153 e BR-060 entre Brasília e a divisa com Minas Gerais. A atual concessionária não cumpriu vários pontos do contrato, inclusive a construção do anel viário aqui na capital. Temos solução para esse problema, esses trechos estão incluídos também nesses lotes que vão ser leiloados, e se está incluído aí esse anel viário que é tão esperado aqui na capital. Muito obrigado, Zé Bonfim, pela pergunta. Estão sim incluídos, alguns deles estão previstos nessas novas licitações, e esse trecho da 060, que liga Brasília a Goiânia, né, que deveria ter realizado o anel viário de Goiânia, né, que é uma obra muito parecida com essa que falamos agora, o anel viário de Belo Horizonte, o rodoanel de São Paulo, e Goiânia, por ser uma grande cidade, também precisa. Aqui em Brasília, quem cumpre um pouco esse papel é a EPIA, né? Ela corta ali por fora do Distrito Federal, mas o Distrito Federal também já está precisando de um anel rodoviário, porque as pessoas já não suportam mais ir para as cidades vizinhas aqui de Brasília pelas estradas existentes, pelo mesmo problema da cidade de Goiânia. Nós temos aí, Zé Bonfim, para responder objetivamente a sua pergunta, duas questões colocadas. Nós estamos discutindo a otimização do contrato dessa rota Brasília-Goiânia, que é uma rota viável e que permite novos investimentos. A otimização do contrato, por que ela pode ser melhor que o leilão? Por essa pergunta que a Karine fez. Ela pode garantir a obra mais rápido, porque esse anel rodoviário aí de Goiânia, ele já tem projeto e ele poderia ser reinserido nesse contrato de concessão. Isso está em discussão. E as outras, a Consebra, as outras rodovias as outras concessões de Goiás
que estão com algum desequilíbrio, como você colocou. Alguns trechos serão relicitados e estão elencados aqui, como, por exemplo, a 262, a Rota Zebu, que é aquela que liga o Triângulo até Belo Horizonte, e outras, os contratos serão otimizados. Porque nós estamos defendendo o seguinte, me permita explicar isso também aqui, Karine, hoje. O Brasil fez, historicamente, 24 concessões apenas, da década de 90 até hoje. Uma por ano. Era muito pouco. Veja que a gente está tentando fazer 10 leilões esse ano para aumentar a capacidade do investimento privado em infraestrutura, porque o Brasil precisa. Agora, essas 24 que fez para trás, pela curva de aprendizagem, uma parte dessas concessões estavam desequilibradas. Nós estamos otimizando esses contratos, que pode garantir que ele volte a performar em parceria com o Tribunal de Contas da União, um trabalho conjunto com o Tribunal de Contas da União fiscalizando e também fazendo novos leilões. O que eu posso lhe garantir, José Bonfim, é que Goiás e Minas Gerais são os 2 estados centrais nos leilões desse ano e que mais vão atrair investimentos privados para a infraestrutura rodoviária. Tá bom? Muito obrigado pela pergunta. E de Goiânia a gente chama para nossa conversa agora o Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rádio Gaúcha Serra. Quem está com a gente é o Alessandro Valim. Oi, Valim, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia aos colegas. Ministro, o senhor esteve 2 vezes aqui em Caxias do Sul recentemente para tratar das obras de recuperação. Então, um relato mais recente aí do senhor sobre como é que está a recuperação da BR-116 aqui da ponte que está sendo reconstruída entre Caxias e Nova Petrópolis. BR-470, o senhor anunciou, deve estar sendo liberada até o fim desse mês. Mas uma outra questão, ministro, além dessas obras emergenciais para recuperar esses danos agora da enchente, se debate muito aqui a necessidade de obras estruturantes nessas vias, que elas tenham desvios de traçados saindo das regiões de serra, ou então contenção das encostas para evitar que novos problemas como esses possam acontecer no futuro. Há no Ministério, além dessa questão das obras emergenciais agora da recuperação, a previsão é de que trabalhos mais estruturantes para evitar que essas rodovias possam sofrer esses danos no futuro. Esses trabalhos podem ser feitos, estão sendo planejados? Sim, Alessandro, muito obrigado aí pela pergunta. Eu queria agradecer também à Rádio Gaúcha, que esteve sempre nos acompanhando em todas as visitas, muito antenada. Assim, nós vamos fazer investimentos estruturantes nas rodovias, além de reconstruir, a reconstrução será com obras mais resilientes, que é o termo utilizado aí na engenharia, resiliente a essas intempéries climáticas mais extremadas, né? Por exemplo, a ponte sobre o Rio Caí, a qual você se referiu, ali entre Nova Petrópolis e Caxias, ela será uma ponte mais elevada, com cerca de 1,20 m de elevação com relação à ponte anterior, por conta da elevação do rio, que também foi a mais alta, ou seja, nós estamos utilizando as novas cotas para a construção da infraestrutura e, além disso, nós estamos tirando os pilares da região central do Rio Caí. Você conhece certamente aquela ponte, ela tinha pilares muito largos e colocados exatamente no centro. Por que, Karine? Ela tinha esses pilares dessa maneira? Porque ela foi construída há 70 anos atrás. Ela ainda durou muito, suportou muita água ali do Rio Caí, certamente, né, Alessandro? Só que agora, com essa chuva extremada que carregou um volume tão grande de matéria orgânica, pedra, e muita água mesmo, levou um dos pilares centrais e terminou derrubando a própria ponte, né? Nós já demos a ordem de serviço para a reconstrução, Alessandro. Ela será mais resiliente, essa obra, pelos detalhes que coloquei, e eu espero entregar essa obra aí esse ano, tá? Para retirar a ponte provisória. As novidades, que você perguntou também sobre novidades, nós estávamos construindo ali as cabeceiras para instalar uma ponte provisória, metálica, para garantir a passagem sobre o Rio Caí. Mas esses últimos dias voltou a chover muito forte e levou um pedacinho da cabeceira que foi reconstruído e nós vamos ter que refazer ela para instalar a ponte, mas vamos perseverar e vamos instalar uma ponte aí para as pessoas terem uma passagem mais fácil entre Caxias e Nova Petrópolis. Faremos também várias outras obras de contenção de encosta, muitas, na BR-470, são as obras mais importantes ali entre Bento Gonçalves e Veranópolis, uma estrada que precisa de obras de contenção porque cai muita rocha, desce terra e atrapalha muito, cria muito risco para as pessoas. Então as contenções, nessa medida provisória que o presidente Lula editou de 1 bilhão e 200 milhões de reais, tem um bom volume de obras para contenção de encosta, que são obras das mais caras, sabe, Karine? São obras fora da rodovia,
que nem parece que é ali do Ministério dos Transportes, né, porque você tem que conter um morro, é uma obra de contenção, mas são obras muito importantes e muito relevantes. Então, acho que são essas as notícias. Em breve eu estarei aí novamente em Caxias do Sul para a gente entregar a ponte reconstruída. Deixa eu contar uma curiosidade, Karina, para a gente sair do ambiente árido. Vamos. Né, porque quando a gente fala de obra, a gente fica num ambiente tão árido, né? Mas eu tive 5 vezes no Rio Grande do Sul agora, conversando com as pessoas, caminhando pelos lugares. Como você falou aqui no início, eu fui 2 vezes prefeito, fui 2 vezes governador. Então eu conheço bem esse contato direto, que significa uma obra. E aí uma senhora de 90 anos, que ela mora vizinha a essa ponte sobre o Rio Caí. A casa dela é assim, a uns 40 metros da ponte. Aí ela saiu e ela me mostrou uma fotografia no dia que o presidente Vargas foi inaugurar essa ponte em cima de um pilar. Ela estava sentada no pilar assim da ponte, apoiada no pilar da ponte e mostrando uma fotografia. E nós vamos reconstruir essa ponte, além de uma infraestrutura resiliente. A região é muito turística, nós vamos deixar todas as esperas para receber, para essa ponte virar um ponto instagramável da região, para as pessoas baterem foto, irem conhecer, vai ser uma coisa bem legal. Além disso, nós estamos bolando fazer um pequeno museu contando a história da primeira ponte que foi construída, das pessoas que moram no entorno e também essa ponte reconstruída agora por conta dessa grande catástrofe que levou nessa região muitas vidas. Muitas. Eu conversei com as pessoas e as pessoas relatando assim, olha, minha cunhada faleceu, ainda tinha gente desaparecida nas primeiras vezes que eu fui, mas saindo um pouco desse ambiente árido de obra, de número, né, de obra em todo canto do Brasil, que eu tenho que enfrentar o desafio de fazer, que o presidente Lula me cobra a todo momento. A coisa mais incrível que eu acho no presidente Lula, sabe, Karine, é que ele também conhece essas obras. Porque às vezes as pessoas me escutam lá e dizem assim, Renan, como é que você sabe essas coisas? Como é que você fala desse detalhe dessas obras? É porque eu vivo andando no Brasil. E aí quando eu converso isso com o presidente Lula, com a equipe que está aqui no estúdio também nos ouvindo, ele diz assim, Renan, eu faço isso desde a década de 80. Ele conhece o número das rodovias, por onde as rodovias vão, é uma coisa incrível. Então te contar isso, Alessandro, aí para Caxias, para dizer que eu terminei desenvolvendo também um carinho todo especial pela região e vou até o final. Eu só largo missão com serviço cumprido. Pode ter certeza, Caxias e o Rio Grande do Sul, que nós vamos até o final pela reconstrução. E agora, ministro, do Rio Grande do Sul, nós vamos a São Paulo, a Rádio Bandeirantes, e lá está a postos o Pedro Gambazzi. Oi, Pedro, bom dia. Tudo bem, Karine? Bom dia, ministro. O senhor já comentou sobre as ferrovias, né? Você disse também no início do mês que a portaria assinada pelo senhor vai liberar cerca de 20 bilhões de reais em novas concessões. Há algum projeto do Ministério, não só para a expansão das ferrovias e também para outros transportes, por exemplo, via água, a malha hidroviária aqui do Brasil? Com certeza. No país, sabe, Pedro, hidrovias estão sendo tocadas agora pelo Ministério de Portos e Aeroportos, mas tem vários projetos hidroviários. O Brasil avançou muito no modo hidroviário, especialmente para o escoamento da produção, né? A hidrovia do Rio Madeira brasileira é uma das maiores hidrovias em volume de carga hoje do mundo, né? A despeito da gente imaginar que hidrovias são muito utilizadas mundo afora, não é tão comum como a gente imagina, né? Nos Estados Unidos é óbvio, tem lá o Rio Mississippi, tem alguns grandes exemplos na Europa. Aqui no Brasil também sempre foi um país de navegação antes das rodovias. Depois as rodovias facilitaram muito e abandonou-se um pouco as hidrovias brasileiras. Por isso o Pedro faz essa pergunta. Abandonou-se, por exemplo, Pedro, as hidrovias do Rio São Francisco, né, lá no Nordeste, com a construção das hidroelétricas que barraram o rio e impediram a navegabilidade. Abandonou-se um pouco o transporte de carga pelo norte do Brasil, mas agora está voltando por alguns motivos. E o principal deles é que a produção brasileira cresceu tanto, Pedro, que você tem que usar todos os meios de exportação. Veja você, para exportar o que o Brasil Central produz, e é muita coisa, às vezes o povo brasileiro
sabe que é muito, mas não sabe o quanto. Deixa eu colocar aqui um parâmetro. O maior produtor de soja do mundo é os Estados Unidos. O Brasil é o segundo. Mas o Brasil é o maior exportador de soja do mundo, porque os Estados Unidos eles consomem a maior parte do que produzem. Agora, se o Mato Grosso, que é um estado brasileiro, fosse um país, ele seria o terceiro maior produtor do mundo de soja. Então, por aí a gente imagina o que significa a produção de soja no Mato Grosso. Só que o Mato Grosso é longe do oceano. Você tem que escoar por estrada, por ferrovia e por hidrovia. O Brasil faz isso? Faz pelos 3 modos. Escoa a produção pelo Rio Madeira, levando parte da produção do Brasil Central, escoa a produção pela ferrovia Norte-Sul, que foi agora finalizada pelo presidente Lula, levando soja tanto para cima, para o Arco Norte, quanto para o Porto de Santos, e escoa também por rodovias. Então a gente tem investimentos em todos esses modos, e o fundamental, na minha visão, é ampliar os investimentos em ferrovias, para a gente cada vez mais ampliar a participação do escoamento da produção por estradas de ferro e por hidrovias, para tirar caminhão pesado das estradas, Pedro, e para reduzir esse conflito que significa ônibus, carro pequeno com caminhão pesado. Porque uma coisa que pouca gente sabe, que as rodovias brasileiras elas são tão relevantes que o Brasil, Karine, é o país do mundo que mais transporta pessoas em ônibus. No mundo inteiro, não tem um país que transporte tanta gente de ônibus dentro do seu próprio território. Por exemplo, os Estados Unidos, por que não transporta? Porque tem outros meios, tem mais avião que a gente, a população tem mais renda também, e eles também têm um sistema de trem mais robusto do que o nosso. Então, como a gente transporta muita gente de ônibus, a gente tem que se esforçar para tirar caminhão de minério, de soja das estradas, para garantir mais segurança. Essa rodovia da morte mesmo, a 381, um tempo desse atrás, houve um acidente nela, com um ônibus, saído lá de uma cidadezinha do sertão de Alagoas, chamado Água Branca. As pessoas vieram de lá para trabalhar em Minas Gerais, em uma época do ano na agricultura, já que trabalham lá num período do ano, e quando lá está no período de chuva, elas vêm trabalhar em outras partes do Brasil para passar o ano todo sem entre safra. E aí esse ônibus sofreu um acidente, algumas pessoas faleceram. Eu estava lá no governo do estado, e inclusive colaborei com o transporte das famílias e tal, mas veja, depois quis o destino que eu assumisse o Ministério dos Transportes para buscar uma solução para essa rodovia. Então aproveitei aí a sua pergunta, Pedro, para falar um pouquinho assim de maneira mais geral o que significa a importância da distribuição entre os modos de transporte. Ministro, o senhor falou aqui algumas vezes sobre otimização de contratos. E aí, eu queria que o senhor explicasse para o ouvinte, para o telespectador, o que significa isso. O governo está muito de olho, né? O Ministério está muito de olho nessa otimização, e eu queria que o senhor explicasse para a gente o que significa isso. Vou explicar direitinho agora para as pessoas. É o seguinte, o Brasil fez algumas concessões no passado, houve uma curva de aprendizagem. Né? Todo mundo aprende, concessão rodoviária. E esses contratos, por alguns motivos, ficaram desequilibrados. Como, por exemplo, assim, estimou-se lá atrás que o investimento era X, depois o investimento não era bem aquele, precisava investir mais. Ou então, em determinado momento, tentou-se estabelecer um lucro máximo para as empresas privadas, e isso trouxe desequilíbrio no mercado. Ou então, um outro tipo de problemas foi assim, estimou-se o preço do petróleo num patamar, o preço do petróleo é diretamente proporcional ao preço do asfalto. Veio a pandemia, fez explodir o preço do petróleo e não dava mais para cumprir com essa nova realidade do preço do petróleo as obras que precisavam ser elencadas. Então os contratos vão ser otimizados. O que significa isso? Reequilibrar os parâmetros para garantir que esses contratos voltem a performar. Quando a gente fala assim, as pessoas compreendem um pouco, mas quando a gente fala, cita a obra específica, as pessoas compreendem o que significa. Por exemplo, a BR-040, no trecho ali do Rio de Janeiro até Juiz de Fora, que compreende também a subida da Serra de Petrópolis, é uma obra muito complexa, como é na Serra das Araras, como é na Serra Gaúcha, obras das serras brasileiras. Elas estão paradas desde 2017. O governo Temer editou uma medida provisória criando um mecanismo chamado relicitação. Era uma ideia para tentar pegar esse ativo que tinha desequilibrado, não estava andando os investimentos pactuados e relicitar. Qual o problema? Isso nunca conseguiu ser realizado. E aí nós estamos agora em meio ao consensualismo
é apregoado pelo Tribunal de Contas da União, buscando uma saída, ao invés de um novo leilão, uma saída em acordo do poder público com a iniciativa privada. Aferido pelo Tribunal de Contas da União, e depois que esse novo contrato tiver seus novos parâmetros estabelecidos, quanto vai ter de obra, qual é a tarifa e qual é o prazo, nós ainda vamos levá-lo à Bolsa de Valores de São Paulo para verificar se alguma outra empresa privada oferece condições melhores ao cidadão. Com isso, a gente vai ter condição de botar todos esses contratos desequilibrados para voltar a performar. O primeiro vai ser a Eco 101, lá no Espírito Santo. Mas também tem a BR 163 em Mato Grosso do Sul, tem a BR 116 na Bahia, Via Bahia, que é considerada uma das piores rodovias do país. Ontem mesmo eu acompanhei o governador Jerônimo, nosso companheiro, reclamando que essa via está ruim há muito tempo e é de responsabilidade do governo federal, e nós temos mesmo que dar uma saída, porque quando a gente estava na oposição do governo, a gente reclamava do governo anterior, que passou 4 anos com essa rodovia com obras paradas. Então a otimização do contrato, Karine, significa fazer obras paradas voltarem a andar no Brasil, né? Porque a tentativa anterior, que era a relicitação, na verdade virou um eufemismo para obra parada. Tentava-se relicitar, não conseguia, e as pessoas ficavam com a obra lá parada. Então nós estamos otimizando, estamos muito otimistas com isso. O Tribunal de Contas da União está fazendo um esforço para a gente fazer voltar todos os contratos de concessão a performar, e isso vai significar mais obra para o povo brasileiro, mais investimento, mais emprego, mais capacidade de desenvolvimento, mais segurança nas estradas. É por isso que a gente aposta nesse caminho. São quantos que estão sendo otimizados, ministro? 15 contratos dos 24, por vários motivos, como falei aqui. Então, com isso, nós vamos agora, ministro, vamos a São Paulo mais uma vez, vamos à Rede Aleluia. Rede Aleluia que está presente em todo o país e participa pela primeira vez aqui com a gente. Muito prazer, Cíntia Cardoso, bem-vinda. Bem-vindo aí os ouvintes da Rede Aleluia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia a todos. Bom, ministro, o senhor estava falando aí um pouquinho sobre segurança, né? A segurança das rodovias. E um estudo recente da Fundação Dom Cabral revelou justamente que houve aí uma queda de 6% no número de acidentes nas rodovias federais em 2023 em comparação a 2018. Mesmo assim, a gente vê que há um risco maior de acidentes nas rodovias federais sob gestão pública em comparação com as concedidas à iniciativa privada. Eu gostaria de saber do senhor o porquê, né, dessa diferença, por que isso acontece e quais são as medidas, os investimentos previstos para a melhoria das estradas brasileiras e evitar aí os acidentes, melhorando a segurança. Olha, Cíntia, muito obrigado pela sua pergunta, que é muito interessante, né? Por que ocorre mais acidente em rodovia administrada pelos governos estaduais, federais, municipais e menos rodovias administradas pela iniciativa privada? Por 2 motivos, a meu ver. O principal é o volume de investimento em adequação da capacidade. Você chega assim, a BR-381, que nós estamos falando aqui, que já gerou muitos acidentes lá em Minas Gerais, por exemplo, ela vai receber um investimento aproximado de 8 bilhões de reais num trecho de 400 quilômetros. E esses 8 bilhões de reais serão pagos pelo pagamento das tarifas das pessoas que passarem na região. Todo o estado de Minas Gerais, com recursos públicos, talvez não receba 8 bilhões para a sua malha rodoviária inteira. Então, qual o problema da malha federal? É que é uma malha de 55 mil quilômetros com um orçamento com restrição. É por isso que o estado de São Paulo, Cíntia, que tem a melhor malha rodoviária do Brasil, concedeu boa parte das suas rodovias. Não é somente porque ele acha que as rodovias concedidas são mais seguras, é porque ele tem certeza que, se fossem públicas, ele não teria condição de fazer o investimento que foi feito. E com mais investimento, nós temos mais segurança. Isso não acontece só com estrada, isso acontece com automóvel, por exemplo. Se você roda no automóvel com freio ABS, com direção hidráulica, com cinto de segurança de última geração inteligente, com airbag, certamente, se você sofrer uma colisão,
o risco de morte será muito menor do que em um outro veículo bem mais barato que não tem esses itens de segurança. E a mesma coisa acontece com rodovia. Deixa eu lhe dar um outro exemplo. Por exemplo, uma área de escape depois de uma grande serra. Você sabe que caminhões pesados, quando ele vai descendo, o caminhoneiro vai pisando ali no freio. Vai pisando no freio. Se você fizer isso no seu carro, em determinado momento falta freio. Só que você não imagina o que significa isso num caminhão, porque ao mesmo tempo ele não pode soltar o pé do freio e não pode ficar com o pé no freio. Então o caminhoneiro brasileiro, ele é um equilibrista, ele vai ali sentindo o caminhão. Mas em determinados momentos, em serras elevadas, como por exemplo a descida de Santos ou em outros lugares, falta freio. E ao faltar freio, qual é o instrumento de segurança? É uma área de escape, que aí em São Paulo, por exemplo, tem algumas. E eu tive a honra de fazer a primeira da história do Brasil em obra pública. Nunca houve uma área de escape para caminhão em rodovia federal pública, pelo baixo investimento que o Brasil tem para cuidar de todas as suas rodovias. Então a saída é somar esforços, atrair o investimento privado para onde há viabilidade, porque isso melhora a qualidade das rodovias, garante mais segurança para as pessoas e reduz morte. Agora deixa eu só falar uma última coisa, Karine, que é tão interessante vir aqui, né? Eu passei um tempo sem vir aqui. Isso. Preciso me policiar para vir aqui mais vezes conversar com vocês. Porque assim, Karine, um outro detalhe muito importante é que a maior parte Cíntia e Karine aqui do meu lado. A maior parte das mortes, Cíntia, nas rodovias federais acontece nas travessias urbanas, nos conflitos de motocicletas com a área urbana. Então aí em São Paulo, por exemplo, a Via Dutra, ali em Guarulhos, a Regis Bittencourt, a Fernão Dias, elas são avenidas das grandes cidades paulistas. E a maior parte das mortes estão exatamente nas áreas urbanas, que são também as áreas que precisam de maior volume de investimentos. Na semana passada, eu e o presidente Lula estivemos em Guarulhos, que é uma das maiores cidades do Brasil, a segunda maior de São Paulo, inaugurando o acesso da cidade de Guarulhos, chamado Viaduto do Jacu-Pêssego, para garantir segurança para as pessoas que saem da Via Dutra para acessar Guarulhos. Você imagina uma coisa como essa? A gente agora, num momento como esse, inaugurando o acesso de Guarulhos, uma das maiores cidades do Brasil. Só no trecho da Dutra de São Paulo, de Guarulhos até a divisa com São Paulo, serão aplicados 7 bilhões de reais. E no trecho do Rio de Janeiro, da divisa de São Paulo com o Rio até a capital do Rio de Janeiro, outros 7 bilhões, dos quais 1 bilhão e 800 serão aplicados na Serra das Araras, investimento privado para adequar aquela rodovia a condições de segurança aceitáveis. Então, por que, finalizo, Cíntia, desculpe me estender, por que o Brasil está reduzindo morte? Está reduzindo morte, Cíntia, porque o investimento está aumentando, tanto público quanto privado. E a gente precisa aumentar mais, porque infelizmente o trânsito brasileiro é um dos que mais mata no mundo. Mas a maior parte das mortes não ocorre nas rodovias federais, ocorrem dentro das cidades. E estão, sobretudo, concentradas na disputa por espaço entre motocicletas e os veículos nas médias e grandes cidades brasileiras. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. É isso, Bom Dia Ministro está chegando ao fim. Quero agradecer muito ao ministro Renan pela vinda aqui. Estivemos aqui juntos por ocasião do novo PAC. Foi. E agora o ministro retorna aí com esse balanço todo. Ministro, quero agradecer muito a sua presença e fica à vontade para fazer as suas considerações finais, ministro. Muito obrigado, Karine. Eu falei sobre tanta coisa que as minhas considerações finais serão breves. Eu vim aqui para lançar o PAC e agora eu vim aqui para dizer que aquele lançamento do PAC significou o aumento do investimento do país. Perfeito. Esse foi o motivo do presidente. Por isso é que chama Programa de Aceleração do Crescimento. Mais investimento, mais emprego, melhor infraestrutura, mais competitividade para o país. Quero voltar qualquer dia desse a convite de qualquer região do Brasil. Eu acho que a gente podia fazer aqui, Karine, não sei se você topa, a gente fazer um bate-bola regional. Bora! Pra gente abrir ainda mais, detalhar por estado, só Nordeste um dia, só Sudeste outro dia, só Sul, porque aí a gente
gente conversa mais com as pessoas, quem sabe em um mês, talvez, a gente fizesse uma vez por semana pra gente rodar o Brasil todo. Alô, Secom. Veja Vamos Secom produzir. Pra gente conversar sobre isso, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar sempre aqui com vocês. Prazer é nosso, ministro. Eu aproveito para comemorar aqui, junto com os telespectadores, ouvintes, colegas e com o ministro Renan, um ano do nosso Bom Dia Ministro. Para mim, ministro, é um prazer estar aqui nessa bancada, sempre com algum ministro. É muito interessante, eu sempre falo isso, que a gente vê um ministro à disposição de rádios de todo o país para responder quaisquer tipo de perguntas. É muito importante, eu acho que é um programa que reforça até a nossa democracia, né, ministro? Então, tô muito feliz com esse um ano. A gente teve 45 edições, então, no último ano, a gente estreou em junho do ano passado, no dia 21, com a ministra Anísia Trindade. Então, de lá para cá, tivemos 45 edições, centenas de rádios, 105 rádios participando com a gente, e eu quero agradecer toda a parceria aí desses colegas, quero agradecer a Secom, a toda a nossa equipe aqui da IBC, que coloca esse programa no ar, e ao senhor por estar aqui comemorando com a gente hoje. Venha sempre, muito bem-vindo. Eu que agradeço, foi uma honra para mim comemorar um ano de Bom Dia Ministro. Muito obrigado. Maravilha. Gente, e a gente se vê então na semana que vem. Hoje quem assinou os trabalhos técnicos, como sempre, foi ele, o operador do Império, Reinaldo dos Santos. A gente se vê então na semana que vem. Excelente semana para todo mundo.